Oi, pessoal, meu nome é Maria Cordeiro, eu sou engenheira eletricista com especialização no ramo da solar e faço parte da equipe da MIN Engenharia e Tecnologia. No vídeo de hoje, a gente vai aprender referente a orientações e a sua produção anual. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar quando a gente fala a respeito do comportamento do Sol é a gente entender que ao longo do ano o Sol ele se comporta de maneira diferente. Por isso que alguns meses você tem melhor geração e outros meses você tem menos geração. Aqui na imagem a gente consegue ver orientações diferentes. Então a gente tem leste, oeste, norte e sul. E a gente tem aqui, ó, o comportamento do Sol referente a estações. Então aqui em vermelho nós temos o verão, aonde o Sol ele está mais em cima. Então a gente tem mais HSP, que são horas de Sol pleno, certo? Então o Sol ele vai nascer mais cedo e ele vai se pôr mais tarde. E a gente vai ter uma incidência melhor nesse período. O outono ou a primavera, que é aqui em verde, então ele vai ser uma geração mediana. Então, nem ruim, nem boa. Vai ser aquele meio termo. E no azulzinho, a gente tem o nosso inverno. Então, olha só que legal a gente ver essa imagem. Olha o sol como ele tá bonito aqui no verão. E olha como ele desce. E olha como ele tá aqui embaixo no inverno. Por isso que no inverno a gente tem menos produção. Então, a gente tem menos HSP. Um macete que eu vou passar para quem tem alguma dúvida referente a como que se orienta quando chega no cliente, a primeira coisa é baixar uma bússola, né? Porque fica mais fácil de você conseguir ver certinho essas informações, já compara ali com o celular, fica tudo certo. Mas se você chegar no seu cliente e você não tiver acesso a um celular, uma bússola, alguma coisa assim, vou passar um macetinho aqui agora que vai ser, ó, tira e queda para não ter mais erro. A primeira coisa, você vai pedir para o seu cliente te orientar aonde que nasce o sol. Por quê? Porque aonde nasceu o sol vai ser a nossa orientação leste. Aí você vai chegar no seu cliente, pedir essa informação, e ele vai falar: olha, a região leste é para cá. Aí você vai posicionar o seu braço direito, tem que ser o direito, na região leste, e o esquerdo ele vai estar na região oeste. Então a gente já sabe onde o sol nasce e aonde o sol se põe. Aqui na minha frente vai ficar bem o norte, então vai ser uma geração muito boa. Nas laterais vai ser uma geração mais ou menos, né, aquele meio termo entre norte e sul. E na parte de trás, aonde eu não vejo, fica o meu sul. Então significa que eu tenho uma geração menor. Não significa que a gente não possa estar utilizando ali uma geração sul, mas significa que você precisa se atentar referente a isso, para você não acabar colocando uma orientação diferente e prometendo para o seu cliente uma geração ali do norte, sendo que na realidade, né, ele vai ter um sul. Então, como que a gente pode trabalhar com o sul? Colocando ali mais módulos, fazendo um sistema maior, para conseguir chegar perto ali, né, ou mais próximo possível da geração do leste, oeste ou até mesmo do nosso norte. Eu fiz aqui um exemplo para vocês no PVSys, justamente porque eu acho que fica mais fácil se a gente traz números, né, para fazer esse comparativo das orientações diferentes utilizando ali o mesmo sistema. A primeira simulação que eu faço é na região de Toledo, que é aqui no Paraná. Então, só para vocês terem uma noção quanto que vai dar de geração em cada uma dessas situações. Então, no nosso primeiro caso, a gente pega a região norte, a gente tem 10 módulos 440 watts. Eu não me atentei a modelo, fabricante, nem nada assim, já peguei o modelo genérico justamente só para a gente fazer a comparação dessas informações. Então, aqui para o norte, a gente faz a simulação e obteve 7.546 kWh de geração. Então, se você quer saber mensal, você divide isso por 12, que você tem a sua média ali mês do ano. Só que, óbvio, você precisa tomar cuidado referente a isso, porque não significa que você vai ter essa geração linear todos os meses. Como a gente já viu ali anteriormente, a gente tem inverno, outono, primavera e verão. Então, no verão, você tem aquela geração mais alta do seu gráfico, aí no inverno ele fica mais baixo e depois ele volta a subir de volta ali no verão. Então, a gente não tem um gráfico reto, a gente tem ele fazendo um abaleado para baixo e depois subindo de volta, certo? Então, no norte, 7.546 kWh ano. No oeste, a gente vai ter 6.489 kWh ano. No leste, a gente tem 6.663 kWh ano. No sul, a gente vai ter 5.197 kWh ano.
E quando a gente faz a análise desses valores, olha que interessante. O norte, em comparação ao sul, o norte está produzindo mais de 2.000 kWh ano. Por isso que eu falei que é extremamente importante ter esse cuidado na hora de fazer a análise, para você colocar a orientação correta e a localização correta. Uma coisa extremamente importante que eu falo para vocês aqui agora, na plataforma da Min, quando você joga a localização do cliente, ele já puxa esse HSP para você. Então você não precisa ficar se preocupando de tirar de algum local essa informação, como que eu vou analisar. Você entra com a localização do seu cliente e ele já vai puxar tudo isso para você, fazendo ali a simulação de quanto que fica mensal a geração e como que fica anual essa geração. E a comparação aqui do oeste para leste, a gente vê que ela está próxima. O que é legal a gente falar a respeito disso? Se você chega a errar uma localização oeste para leste, não tem um problema tão grande ou alguma coisa assim, certo? Em alguns locais, essa geração do leste para o oeste, ela chega até bem próxima e você não vê quase diferença nenhuma. Agora, se você erra do norte para sul ou alguma coisa assim, aí realmente você vai ter um problema bem grande. A segunda análise que a gente vai fazer dessas informações é referente aos percentuais. Então, o que a gente vai estar analisando? O sul referente ao norte, o oeste referente a norte, o leste em referência a norte. Então, o sul, ele produz 31% a menos do que o norte. O oeste, 15% a menos. E o leste, 11% a menos. Por isso que, mais uma vez, eu destaco isso. Sempre cuidem para utilizar a correta, porque vocês viram aqui, ó, que se você colocar norte no orçamento ou no projeto de vocês, e na verdade for qualquer outra orientação, vai ter uma diferença muito grande entre elas. O segundo exemplo que a gente faz é referente a Aral Moreira, que é lá no Mato Grosso do Sul. E o que eu sempre falo aqui é só para destacar que de cidade para cidade, às vezes de distrito para distrito e principalmente estado para estado, a gente tem HSP diferente. Então você vai ter uma geração diferente. Então, se você faz aquele método onde eu pego ali, o Paraná deu X de geração média, pego o Mato Grosso do Sul, pego São Paulo e eu coloco só uma média de HSP, você vai uma hora ou outra ter um problema, porque de cidade para cidade pode estar mudando drasticamente esses valores. E a gente não quer prometer a mais e entregar a menos. Isso nunca a gente quer que aconteça. Então, nesse caso de Geral Moreira, a gente tem a mesma relação de 10 módulos 440 e para o norte a gente vai ter ali 7.695 kWh ano. Para o oeste, a gente vai ter 6.707 kWh ano. Para o leste, 6.792 kWh ano. Para o sul, 5.391 kWh ano. Então, o mesmo comportamento que a gente viu no exemplo anterior, ele se manteve aqui. O norte foi o que mais teve geração, aí a gente tem o sul com menos geração. Só que olha que legal, o oeste para o leste, ele já entra naquele caso que eu falei, que eles se aproximaram um pouquinho mais. Então, nessa região, olha, deu pouca diferença entre os dois. E quando a gente compara em percentuais, a gente também consegue observar que o percentual de diferença ali na região então, do Mato Grosso do Sul, em Aral Moreira, ela ficou um pouco mais baixa. O que significa isso? Que lá você tem uma produção um pouco melhor do que você tem aqui na nossa região. Então, o sul comparado ao norte, ele deu 29% de diferença, o oeste comparado ao norte deu 12% de diferença e o leste em comparação ao norte deu 11% de diferença. E um comparativo que a gente pode estar fazendo entre as cidades é o quê? A gente olhando a geração que teve no norte, oeste, leste e sul de Toledo em comparação a Aral Moreira teve realmente essa geração maior e conseguiu ali se aproximar mais da produção tanto para o oeste quanto para o leste. Então, só para reforçar esses cuidados e para mostrar que realmente a gente tem essas diferenças de geração e você precisa passar a correta para você conseguir entregar o melhor possível ali para o seu cliente. Então, no vídeo de hoje, vocês conseguiram entender
qual que é a relação e qual que são os cuidados que eu preciso ter para cada uma das orientações e um macete básico para você conseguir identificar, né, e se orientar melhor ali na casa do cliente para saber onde é o leste, onde que é o oeste e como que a gente vê tudo isso certinho. Então, para você que ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, já aproveita e nos siga no Instagram, deixa aqui meu LinkedIn também e aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube para você não perder nenhum dos vídeos que a gente posta de conteúdos. E já deixa ali a notificação ativa para você sempre receber um alerta quando a gente postar qualquer novidade. Então, o vídeo de hoje é isso. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.